Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz para todos, a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos dar força, ânimo, saúde para vencer mais uma semana de trabalho, né? Que se inicia para muitos hoje, segunda-feira. Vamos, amados, então, para o estudo da nossa lição. A lição desta semana está falando sobre Jesus Cristo ter sido perseguido por ter curado aquele homem lá no tanque de Betesda, né? E recebeu uma falsa acusação de que ele estava, né, trabalhando no dia do sábado, porque simplesmente abriu a boca e curou o homem que estava padecendo daquela enfermidade já havia 38 anos. Pois bem, eles questionam, dizem que Cristo estava, além de transgredir o sábado, estava se dizendo ser igual a Deus, se fazendo Deus, né? E aí Cristo deu a resposta, nós já lemos aqui no versículo 19, dizendo que ele não estava se fazendo Deus, porque ele, o Filho, de si mesmo não podia fazer nada, né? E um Deus pode fazer tudo. Ele deu essa resposta, né? E dando continuidade ao texto belíssimo das grandes revelações que há aqui no capítulo 5, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, vamos agora então para a terceira pergunta. Os filósofos, né, ou os filosóficos fariseus, deduziram que Jesus se igualava a Deus, porque dizia que era filho dele, filho de Deus. O que Jesus continuou afirmando sobre esse detalhe? A gente vai ver que no capítulo 5 inteiro, jamais em lugar nenhum da Bíblia, Cristo diz, eu sou Deus. Isso não existe na Bíblia, né? Então isso é uma dedução que algumas pessoas, né, que resolveram ir além do estar escrito e deduziram coisas, né? Abandonaram a informação clara, objetiva, direta que a Bíblia nos traz. Então, aqui no capítulo 5, versículo 25 de João, Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, ou seja, a hora acabou de chegar, esta é a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem essa voz, viverão, né? Olha, Cristo está dizendo, a partir de agora, se vocês ouvirem a minha pregação, se vocês acreditarem na palavra que está na voz do Filho de Deus, vocês irão viver. E essa vida que ele está falando aqui é a vida eterna, né? Ele não está falando da vida temporal aqui, porque todos eles já estavam vivendo esta vida. Ele está falando aqui de outra vida, a verdadeira vida, a vida eterna, né? E novamente Cristo diz aqui, olha, se vocês ouvirem a minha voz, a voz do Filho de Deus, veja que ele não diz se vocês ouvirem a voz do Deus Filho. Essa expressão Deus Filho, né, não tem na Bíblia. E não funciona aqui para a Bíblia aquela lógica platônica, né? Aquela lógica mitológica, filosófica que vem da Grécia, né? Se o prato é igual à colher, logicamente a colher também é um prato. Eu posso chamar a colher de prato. Essa lógica platônica não existe aqui, essa lógica filosófica, né? Ensinada, né, pelos teóricos gregos, né, que não tinha essa simplicidade e a verdade que vem direto das escrituras sagradas. Os gregos só falam besteira, tudo está errado. Não, tem muita coisa certa, tem muita coisa lógica que se harmoniza com a verdade bíblica, e tem muita lógica humana que não tem apoio na verdade bíblica, né? Então, nós precisamos ter essa visão, saber distinguir as coisas, né, como é sempre na Bíblia, né, como é a nossa vida,
separar aquelas coisas que não são boas das coisas, né? Para que nós fiquemos apenas com o que é bom. A própria Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo recomenda que a gente deve ouvir tudo, mas reter somente o que é bom. Na vida sempre vai ser assim. A gente tá tomando uma sopa, comendo uma comida qualquer, você sempre enxerga alguma coisa no prato que você não gosta, que você acha que pode não estar muito bem, você tira, separa. Você só fica com aquilo que é bom, né? Quando você está preparando o alimento, que está limpando ali a comida, faz do mesmo jeito. Pois é. Então os gregos, essa filosofia grega que tentaram imprimir dentro da sã doutrina, misturar, jogar esse fermento dentro da massa da sã doutrina, de dizer que filho de Deus é a mesma coisa de Deus filho. Não tem isso na Bíblia, não. Nesse contexto, em todo o contexto bíblico, não tem, porque o tempo todo Cristo está dizendo, eu não posso fazer nada de mim mesmo. E um Deus, ele é absoluto. Em si mesmo, ele pode tudo, ele não depende de ninguém, não recebe nada de ninguém. Ele é Deus. E a partir do momento que Cristo insiste em dizer aqui, só no capítulo 5, 10 versículos, né, que vai dizer categoricamente, eu não posso fazer, quem faz é o Pai, eu só estou aqui cumprindo aquilo que aquele que me enviou, o meu Pai, manda fazer. Eu não tenho poder, eu não tenho autoridade para fazer nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que ele me mandou fazer, eu só digo aquilo que ele mandou dizer. Tudo que eu faço não é no meu próprio poder, é no poder dele. E aí Cristo vai, aqui no livro de João tem assim uma abundância, na Bíblia toda, né? Quem examina as Escrituras com cuidado vai encontrar essa verdade de forma abundante. Agora, ao contrário, ninguém vai encontrar um verso que Cristo diga assim, eu sou autossuficiente, né? O poder é meu mesmo, tudo que eu faço é assim. Nós não vamos encontrar isso, né? Nós não vamos encontrar esse verso na Bíblia, né? Embora a igreja na Idade Média, fazendo tradução para o grego e para outras línguas, tenha forçado alguns textos para tentar induzir as pessoas a entenderem que em dado momento Cristo disse isso, fazendo Cristo se contradizer, né? Olha o erro grave, porque se Cristo falou 99 versos, dizendo que ele não podia fazer nada de si mesmo, que ele não era Deus, ele era o Filho de Deus, quem manda mesmo é Deus, tal. E de repente chega um verso assim, olha, eu vou aqui deduzir, quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está vendo? Ninguém diz isso, só um Deus diz isso. É dedução. Baseado nas outras coisas que ele já disse, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, baseado no que ele já disse, olha, esse mandamento de julgar eu recebi do meu Pai, não é uma autoridade minha, eu não posso fazer nada de mim mesmo, eu só tenho a vida em mim mesmo porque ele me deu, eu só posso julgar, o poder julgar porque ele me deu, eu só faço esse milagre porque o poder é dele, ele faz através de mim, o Pai habita em mim, ele é quem faz. Aí usando todos esses princípios que já foram revelados, você vai deduzir o quê? Ele está dizendo assim, eu sou o caminho. Eu digo, olha, eu sou a única forma de vocês chegarem no Pai. Eu sou o caminho para que vocês encontrem a verdade e a vida. É isso que eu tenho que entender no texto, porque se eu disser qualquer outra coisa diferente disso, eu vou estar me chocando com versos diretos que Cristo já ensinou, deixando claro quem ele é, o que ele veio fazer, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Já deixou muito claro. Então, quando eu pego, porque tem muita gente pegando verso isolado, deduzindo coisas, o que tem de gente sonhador, alienado pela igreja da Idade Média, cegados pelo inimigo, né? Olha, ninguém diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida no seu próprio Deus. Olha. Ele é sim, como ele diz, né? Eu sou o único meio para que vocês cheguem na vida, para que vocês cheguem na verdade. Ora, quem é a verdade e a vida? É o Pai. O Pai é a verdade e a vida. Agora, a Bíblia diz que, e o próprio contexto vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o contexto, olha o contexto. Se ele já é o próprio caminho, a verdade e a vida, vai fazer o que no Pai, se já encontrou nele?
Ah, então alguém está deduzindo coisa aí, alguém está enxergando coisa que não existe na Bíblia, alguém está sendo religioso, alguém não parou para meditar profundamente no que o verso está dizendo. Alguém está inventando coisa, ou está bebendo, né, na fonte da igreja da Idade Média que mudou muita coisa. Está com preguiça de fazer o que a Bíblia manda, comparar um texto aqui com um texto ali, né? Ver se esse texto está em conflito com outro, que está falando coisas diretas, e assim por diante. O que nós devemos fazer, meus amados, para aprender a verdade, já que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ele se diz ser o Filho de Deus e não o Deus Filho, o importante é que a gente examine com cuidado, porque este tema, Deus, Jesus Cristo, é a única doutrina que está escrita na Bíblia, que é a vida eterna. É o único ponto de salvação claro que a Bíblia define. Está lá em João 17,3, aqui no mesmo livro de João. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, falando com o Pai, né? Cristo ali está orando. Que conheçam a ti só como o único Deus, só tem tudo de Deus, e conheçam também a mim, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. É o que diz o texto. É o único ponto de salvação da Bíblia, esse texto, que eu encontro na Bíblia. E a vida eterna é esta, ou seja, para você ter a vida eterna, é conhecer a Deus, né? Ah, mas lá no livro de João ele diz que a vida eterna é outra. Claro, mas a base é essa. É conhecer, quem confessar que Cristo é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem a salvação. Tudo está vinculado a esta verdade. Mas a alienação religiosa, que nós encontramos por aí, muita gente, coitado, que foi enganado pelo sistema religioso, diz assim, não, esse negócio de estudar divindade, trindade, sobre Deus, isso não é ponto de salvação, não. É o único ponto na Bíblia que ela aponta como ponto de salvação. Já entenderam que o que a cegueira religiosa tem feito com muitos irmãos, que são honestos, sinceros, mas a carga religiosa ela é tão pesada nos ombros que as pessoas às vezes não têm essa disponibilidade de ir para a Bíblia verificar se realmente aquilo é verdade ou não. Mas oremos por todas as pessoas que querem buscar a verdade para conhecer o que Cristo está dizendo aqui. Olha, eu sou o Filho de Deus, chegou a hora. Se vocês acreditarem na minha voz, ou seja, na minha palavra, naquilo que vocês viverão e viverão eternamente. Vamos então, meus amados, agora para a próxima pergunta, a pergunta 4. Além de receber autoridade para julgar os fariseus e todo ser humano, que outra autoridade recebeu Jesus que isso iria incomodar os judeus? Quando ele falasse isso, obviamente, os judeus iam ficar muito incomodados, né? Pelo fato desta declaração, essa declaração contundente, era uma novidade nos ouvidos dos fariseus, né? Novidade porque eles não tinham estudado direitinho os salmos que falavam sobre isto, né? Vamos lá, João 5,26, Jesus diz assim, aqui Cristo continua falando, ó, do versículo 19 em diante, é só Cristo falando ali com os fariseus, né? Ele vai falar um tempão. O texto diz assim, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Veja que ele não diz aqui, deu ao Filho de Deus, deu ao Filho do homem. Ele não fala assim, ele fala ao Filho. Uma referência clara de que ele está falando do Filho na condição eterna. Tanto na condição pretérita, lá no passado, quando ele foi gerado divino de Deus, quando se esvaziou da sua divindade e veio como ser humano na terra. Nessas condições, o Pai deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então esse Jesus Cristo, Filho do homem que está falando aqui, ele recebeu o poder de Deus de ter a vida em si mesmo. Depois da ressurreição ele vai ter esse poder, né? Para dar a vida eterna, o próprio Cristo é quem vai dar a vida eterna a todo ser humano. Mas por quê? Porque o Pai lhe deu. E que diferença tem isso aí em relação ao que é ensinado por aqueles que têm defendido que Cristo é o próprio Deus? Porque se Cristo fosse o próprio Deus, isso implica, na verdade absoluta, de que Deus, ele é a fonte de tudo. Um Deus, ele não recebe nada de outro Deus.
nós vamos encontrar no livro de Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 56, muitas repetições. Eu não sei, mas tem mais de 10 repetições. Que Deus está falando lá assim, o Pai, Yahvé, né? Mas para aqueles que entendem que Yahvé é uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo é Yahvé que está falando ali, para aqueles que entendem, olha a contradição terrível que eles se meteram aí. Preste atenção. Lá diz assim, ó, eu sou Yahvé. Por exemplo, o capítulo 45, versículo 20, 21, são vários versos. Ele diz assim, eu sou Yahvé, e não há outro Deus além de mim. Porventura, há outro Deus além de mim? Ele vai dizer também, porventura, existiu algum outro Deus que possa me ensinar, que possa me ajudar, que possa me dar alguma coisa? Ele vai fazer inúmeras perguntas, só fazer assim, não há outro ser além de mim, outro ser Deus além de mim. Sabe quantas perguntas ele faz lá? Mais de uma dezena dessas perguntas. Agora, Cristo chega aqui, em João 5,26, está dizendo que o Pai deu a ele, ele só tem porque recebeu de alguém. Um Deus recebe alguma coisa de alguém? Se Jesus Cristo fosse um Deus co-igual com o Pai, co-igual, co-eterno, né? Se ele fosse co-igual, precisa dizer co-eterno, porque isso é igual em tudo, né? Se ele é um Deus co-igual com o Pai, por que ele tem que receber esse poder do Pai? Ele tem que receber do Pai o Espírito Santo, ele tem que receber do Pai o poder para julgar, ele tem que receber do Pai o poder para curar, ele tem que receber do Pai as palavras para dizer, ele tem que receber do Pai, né, o poder de ter a vida em si mesmo, para depois repassar para os homens que serão salvos, transformados, né, etc. Por que Cristo tem que receber tudo? E aí entra as terríveis contradições, né? Contratextos contundentes, objetivos, claríssimos, direto, que a Bíblia fala sobre isso. Então, tanto aqueles que dizem que existe uma trindade, como aqueles que dizem, como os fariseus equivocados, dizem que Jesus estava se fazendo igual a Deus, que Jesus era um Deus, estão torcendo a abundante verdade que as Escrituras traz, né? Jesus Cristo não é Deus, Deus só tem um. Só uma pessoa, só um ser Deus. Essa pessoa Cristo deixou bem claro que é o Pai. Todos os apóstolos ensinaram a mesma coisa. Todos os apóstolos. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele vai dizer, o verso 5 ele vai dizer, o 5, né? O anterior diz, se para muitos religiosos por aí, para eles há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Pai. Olha a definição. Se Cristo nunca foi chamado de Pai, ele é chamado de Filho, ele está dizendo que o Deus, e Cristo sempre chamava Deus de Pai, está muito bem caracterizado isso na Bíblia. Sabe quantas vezes Cristo chama Deus de Pai nas Escrituras? Mais de 100. E Paulo diz, para nós há um só Deus, o Pai, por quem todas as coisas foram feitas e a quem tudo pertence. Ponto e vírgula. E também um só Senhor. Se para muitos há muitos deuses e muitos senhores, né, para nós um só Deus é o Pai, um só Senhor é Jesus. Pronto. É muito claro o ensinamento. É um ensinamento cirúrgico, é uma palavra direta, sem contestação. Em qualquer versão da Bíblia, se você vai para a linguagem de hoje, ou para a Bíblia mais antiga, esse texto eles não conseguiram adulterar, porque é um texto tão direto, é um texto tão simples, que tanto uma criança que acabou de aprender a ler agora, com 5 anos, ou um adulto de 80 anos, com dificuldade de ler, vai compreender, porque é uma mensagem simples, objetiva. Não precisa filosofar, como aquelas que dizem assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou deduzir, olha, Cristo falou que é a vida, então ele
Ele é a própria vida. Ele é a própria fonte da vida. Quer dizer, mentira. Eu não sou a fonte da vida não. Quem é o Pai? Porque eu não tinha a vida em mim mesmo. O Pai sempre teve. Por isso que o Pai me deu. Então eu não posso ser a vida, a fonte da vida original. A fonte da vida original é o Pai. Agora, o Pai honra tanto o Filho que ele dá esse poder ao Filho, para que o Filho tenha a vida em si mesmo, para que possa dar aos homens. Olha como a palavra ela é simples, como a palavra ela é objetiva, sem contradição, sem dificuldade. O problema são os homens que deduzem e formam doutrinas com base em versos dedutivos, abandonando os versos diretos que ensinam com toda a simplicidade a verdade bíblica. Meus amados, esse Cristo aqui está mostrando aos fariseus, nesse discurso, que eles estão completamente errados. Os religiosos daquela época estavam completamente errados. E como a história se repete, isso é um princípio bíblico que muita gente despreza, muita gente que se diz teólogo, muita gente que diz ser grande estudante, né? um profundo estudante da palavra de Deus ignora, é que tudo que aconteceu no passado está acontecendo agora. É um princípio, está lá em Eclesiastes 1:9, Eclesiastes 3, verso 15. Esse princípio, ele sempre cobra da gente essa conta. Ela chega. E chega muitas vezes durante a nossa vida. Né? E então, olha, aqueles religiosos do passado que estavam tentando inventar que Jesus Cristo era Deus para tirar algum benefício para apedrejá-lo, agora no presente tem muitos filósofos, teólogos, que estão tentando dizer que Jesus Cristo é Deus com outro objetivo, né? Para atender a igreja mãe que inventou esta teoria, né? Porque tem muito medo da tradição religiosa, está preso, né? Foram cativados por essas teorias dessa religião, dessa tradição religiosa, não quer desapegar disso, já começou a amar e a gostar da prisão, a cela escura onde ele vive, não está disposto a sair da caverna escura para beber diretamente da Bíblia, diretamente da fonte original de toda a verdade, que é a palavra de Deus. Pois bem, oremos para que nós mesmos, cada um de nós, tenhamos essa coragem de cada vez cavar mais fundo, cada vez avançar mais em direção a esta luz, para que Deus tire de nossa vida todo e qualquer engano, todo e qualquer tipo de dúvida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.